correria da transmissão está sendo necessária, vamos dar abertura novamente à Assembleia em segunda chamada. Segunda chamada às 9h30. A pauta hoje é a apresentação do GT Carreira, uma proposta de carreira que foi enviada para a gente. E a segunda proposta é retirada do delegado, que será dia 31 de outubro e 30 de setembro e 1º de outubro, e que será retirado do delegado hoje também. E a mesa tem uma proposta, mas que caminhará depois. Agora, informe. Elis. Bom dia a todas e todos. Eu sou Elis, coordenadora de comunicação do Sindicast Paraná, e faço parte da Comissão de Implantação de Teletrabalho da Universidade Federal do Paraná. E o informe, então, é sobre o processo do PGD, que a gente chama de teletrabalho, desde o dia 29 de maio, quando acabou o período de ambientação. Novas entradas, para esse processo, elas foram suspensas. As entradas ocorreram só por meio da portaria do reitor, para alguns, porque era um período de ambientação, e o próprio nome diz, se é ambientação, você precisa ter um número limitado de atividades e unidades para que você faça os testes e teste um novo modelo. Então, no dia 29 de maio, terminou esse período de ambientação, e desde então, passado pelo menos a primeira quinzena de junho, em que nós terminamos de encaminhar aqueles processos que estavam em curso quando acabou a ambientação, então precisou desse tempo de pelo menos 15 dias. Desde então, nós estamos fazendo um relatório desse período de ambientação. Houveram alguns gaps nesse tempo, porque algumas pessoas precisaram se ausentar por outras atividades dentro da comissão, e outras ficaram então escrevendo esse relatório, compilando os dados. Agradecemos a maioria do pessoal que está já em teletrabalho e que respondeu, mais de 80% responderam o questionário que nós divulgamos para fazer o levantamento. E isso foi uma participação muito importante para que nós possamos ter dados e fazer as análises. As análises para além do sistema que os técnicos usam nesse regime de teletrabalho. Então, nós estamos há cerca de 70 dias com esse relatório. Eu tenho a dizer assim, que da minha parte, dentro da comissão, o Marcelo, que é também o diretor do sindicato, nós estamos lá na comissão, nós utilizamos todos os nossos esforços de síntese, análise e discussão. Então, a gente realmente se dedicou à parte do relatório que nos cabia, e outras também nós contribuímos, e o relatório ele estava previsto para ser entregue hoje. Entretanto, ainda falta a discussão, porque nós somos uma equipe de várias pessoas, 8. A gente precisa dos outros membros para discutir os resultados apresentados, precisa entrar em consenso, e para quem trabalha como nós, técnicos administrativos em educação, está por dentro de como são fazer relatórios, e em equipe ainda, então às vezes esse período não flui, o relatório, a redação dele não flui como a gente gostaria aqui pelo sindicato que tivesse fluído. Mas o sindicato trabalha e já falou em reunião com o senhor reitor para entregar esse relatório hoje. Esse é o que a gente pensa dentro da comissão. O relatório tem de ser entregue hoje, encaminhado ao reitor, o reitor aprovando, a comissão vai analisar os novos fluxos, porque serão novos fluxos do novo período, para que entre todos os técnicos que fazem atividades elegíveis em teletrabalho. Eu já posso adiantar um dado do relatório, que nós temos, então, do quantitativo que é possível,
atividades dentro do trabalho, os cargos que têm essa prerrogativa e fazem essas atividades, 25% já estão no teletrabalho. E nós queremos, então, agora em setembro, outubro, atingir os 100% daqueles que são elegíveis. É com isso que o sindicato trabalha dentro da comissão. E é isso. Do sindicato, vocês podem ter certeza que nós fazemos de tudo para que esse processo ocorra o mais célere possível. Obrigada. Outro informe foi a vitória do sindicato ontem, do jurídico do sindicato, com relação aos planos de saúde. Então, a nossa vitória foi muito expressiva e que agora nós vamos discutir na Assembleia do dia 5 e explicar melhor na Assembleia do dia 5 sobre plano de saúde. Então, a vitória ontem do jurídico, a gente tem que enaltecer o jurídico pela vitória que conseguimos, o sindicato conseguiu ontem. Então, dia 5, na Assembleia, a gente vai explicar. Então, passando para a pauta, volta para a Elis também a fazer uma apresentação de proposta de carreira. Vai a Márcia primeiro, em geral. Bom dia a todos. Eu sou Márcia Messias, aposentada e membro do GT Carreira do Sindicast Paraná e agora também discutindo do GT Carreira Nacional. Coube a mim, como nós temos uma plenária para discutir o nosso plano de carreira, fazer uma abertura sobre o que é hoje, quais as propostas hoje, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso plano de carreira. O nosso plano de carreira é uma construção feita a muitas mãos, o Brasil inteiro está discutindo. Só que nós representamos mais de 250 mil pessoas. No PCCTAI hoje nós temos mais de 250 mil pessoas. Então, por isso, a plenária é que vai deliberar o que efetivamente nós queremos alterar na nossa carreira. Nós precisaremos tirar aqui alguns pontos que vão ser discutidos na plenária. Nós já tivemos um Congresso Nacional da FASUBRA, onde todas as teses apresentadas, se não todas, uma ampla maioria, me parece que só 2 das teses não foi a favor, que a gente retome a discussão do nosso PCCTAI nos moldes de 2005. Desde 2005, quando nós discutimos o PCCTAI, a gente planejou que o mínimo para a nossa categoria ser reconhecida e mantermos uma qualidade de vida seria mantermos um piso de 3 salários mínimos e um STEP de 5%. Isso já desde 2005. 18 anos depois, nós estamos propondo a mesma coisa. Muitas discussões aconteceram durante esses 18 anos. Nós tivemos muitas conquistas, sim, mas também tivemos 7 anos de congelamento, certo? E agora a nossa comunidade está reclamando. Depois de 7 anos de congelamento, e a gente estava em discussão, então, agora, em 3 níveis de discussão junto com o governo. Junto com o FONASEF e os demais servidores públicos federais, a gente estava discutindo a recomposição salarial, as perdas que ocorreram durante os últimos anos e também uma equiparação dos nossos benefícios. Benefícios entraria tudo que entraria de cabeça, inclusive o nosso plano de saúde. O per capita é um benefício que nós recebemos uma média de 10% do que as outras categorias recebem. Então, o que nós estamos pedindo a nível nacional é uma equiparação com os outros servidores públicos federais, dos nossos benefícios, e uma recomposição salarial, certo? Mas, voltando ao nosso plano de saúde, nós estamos discutindo a nível nacional agora com o GT nacional. O GT pediu que fossem encaminhadas das bases, nós temos 54 bases em todo o Brasil, e apenas 18 responderam ao pedido, explicando. O Sindicast Paraná foi uma das bases que não respondeu na época, porque nós estávamos em plena transição e campanha eleitoral.
acabou ficando. Então, nós estamos discutindo sim, mas como não existe grande diferença entre o proposto pelas 18 entidades nacionais, nós fomos contemplados sim com a proposta deles, então a gente não se preocupou tanto em termos, mas nós temos que tirar aqui decisão para levar o que vamos defender dessas 18 propostas apresentadas a nível nacional na nossa plenária. E eu abrindo então só essa discussão. Desculpa, é apressado, porque normalmente a gente tem uns 4 minutos, então estou correndo. Houve ontem, digamos assim, o termo, a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira se reuniu com o GT Nacional da FASUBRA e fizeram uma sistematização, muito bem feita, um ótimo trabalho final, de todas as 18 propostas que foram apresentadas no GT Carreira Nacional. Entre elas, eu fico bem feliz que todas, ampla maioria, então só lendo parte das obras. A estruturação feita sistematização feita lá no GT Carreira, onde 18 pessoas, a maioria delas definiu, sim, que nós deveremos defender um piso de 3 salários mínimos, como foi proposto na criação do plano do PCCTAI em 2005. É uma discussão, como eu disse, bem antiga. Também, ampla maioria, 14 das 18 propostas apresentadas, também propuseram que a gente deva recuperar o STEP de 5% na nossa matriz, na nossa tabela de hierarquia do plano do PCCTAI. Então, foram apresentadas, além dessas propostas de piso, 3 salários mínimos, STEP, 5%, nós podemos melhorar, sim, o nosso plano de carreira, aumentando os níveis de capacitação. Muita gente hoje presa no final de carreira e sem condições de andar para lugar nenhum. Então, a ampla maioria definiu, sim, que nós podemos aumentar os níveis de capacitação para que as pessoas tenham direito. Como eu disse para vocês, são 18 pontos específicos. Nós teremos também a nossa colega Elis, que também faz parte do GT Carreira, que vai explanar ponto a ponto nossa apresentação, para não ficar repetitiva. Só que o que ficou definido, até ontem tiveram 2 entidades que retiraram uma proposta que, neste momento, a gente vai discutir tudo com base no PCCTAI e qualquer recurso financeiro que a gente tenha, a gente vai tentar colocar na tabela salarial, certo? E outra questão também que ficou discutida ontem, que, digamos assim, todas as forças apresentaram propostas diferentes. Nós não estamos descartando propostas. Simplesmente, nós vamos discutir agora essa apresentação que eu fiz para curto prazo. Outras discussões a gente não vai deixar de fazer. A gente vai fazer a nível médio e longo prazo. Longo prazo, a primeira discussão que nós tivemos seria nos próximos anos, ainda no governo Lula. Também ele pode se estender a um prazo bem maior, claro, né? Então, tem propostas, como surgiu 2 propostas apenas, de mexer na estrutura de tabela a nível nacional. 2 propostas das 18. A gente vai respeitar isso, vai discutir isso. Não agora, porque são discussões que demandam de tempo, então a gente não vai deixar de discutir isso. A gente vai simplesmente discutir, mas a um longo prazo, certo? Vai fazer uma discussão mais a longo prazo. Então, só esclarecendo. Nós temos essa plenária de agora, onde a gente vai apresentar as discussões de curto prazo, que são a mesa, outro informe para que fique para todos que estão nos ouvindo. No FONASEP foram solicitadas 30 mesas de negociações, certo? E nós
fomos contemplados com a primeira mesa de negociação nacional. Então, já na segunda-feira, haverá a instalação da primeira mesa de negociação nacional. E a FASUBRA, junto com o FONASEF, junto com membros do governo, já vai fazer a abertura dessa mesa segunda-feira e depois disso vai nos apresentar, então, uma sistematização. Quais os prazos, pontos a serem discutidos, tudo. Mas das 30 mesas que foram solicitadas só no FONASEF, pelo FONASEF, né, no grupo de servidores federais, nós fomos contemplados com a primeira mesa. Então, estamos de parabéns, porque nós conseguimos chamar a atenção do PCCTAI no PPA, certo? E vamos defender agora em nossa mesa instalada já para segunda-feira. Começamos as discussões sobre a alteração do PCCTAI. Então, como a Márcia falou, não existem muitos desacordos. Na verdade, todos querem, né, que a nossa carreira fique cada vez melhor, porque o PCCTAI, na verdade, ele é uma das melhores carreiras do Serviço Público Federal. O que é horrível é o nosso salário, que é o pior salário do Serviço Público Federal no Executivo. Então, como a gente está intrinsecamente ligado ao nosso salário, a gente olha para o PCCTAI como se ele fosse, né, horrível. E não é. Quem assistiu ontem a transmissão, na fala do Marcelinho, né, pôde perceber, ele deu várias explicações. E eu sou relativamente nova dentro do serviço público. Eu comecei em 2016, né? O PCCTAI, ele é uma lei já de 2005. E eu vejo sim, como eu gosto muito de estudar essa parte, que o PCCTAI é uma das melhores planos de carreira. E como existiram várias discussões, eu fiz uma síntese dos principais pontos para apresentar para vocês. E daí tem, claro, as propostas de médio, curto e longo prazo. No primeiro, a gente vai começar assim, nossa carreira, hoje ela é estruturada em 5 níveis, A, B, C, D e E. Cada um desses níveis tem cargos, né, dentro do nível, compatíveis com o grau de escolaridade e experiência. Hoje, só um dos cargos do nível C ainda é um cargo que é feito contratações. A maioria das contratações hoje se dão nos cargos de nível E. Então, a proposta de médio prazo, que pode se dizer, da FASUBRA, e que implica daí na mudança da nossa matriz, é fazer, então, que esses 5 níveis passem para 3 níveis. Então, os cargos que hoje seriam A, B, C, seria um nível, o B, outro nível, e um E, um terceiro nível. E a maioria, então, dessas 18 propostas, concordam, né? Tem alguns que querem manter, mas essa ainda é uma discussão para médio prazo. Então, isso é um dos pontos que a gente tem que ter aqui na Assembleia. 5 níveis é o que temos hoje, e para reestruturar, congregar os primeiros A, B, C num nível, D no outro e E no outro, que seriam formados, então, 3 novos níveis, que já é também uma das propostas do SINASEC, que também tem a sua base técnicos administrativos em educação. Um segundo ponto são as progressões. Nós temos hoje a progressão por mérito, que é feita, né, dependendo da avaliação de desempenho, e a progressão por capacitação. A progressão por mérito, ela ocorre como a de capacitação, ambas a cada 18 meses, e sempre você tem um ganho salarial de 3,9. Como a Márcia disse, nós defendemos que esse step de 3,9 passe para os 5%, que é já histórico, né, desde o início do PCCTAI. E que esse tempo de progressão, ou por capacitação, ou por mérito, ele passe para 1 ano, 12 meses, o que melhoraria muito o nosso vencimento. Dentro da capacitação, hoje nós atingimos 4, né, níveis, com cursos que, dependendo da carga horária, permite que você passe do nível 1, 2, 3 e 4.
A maioria das propostas, eu acho que mais ou menos que se divide em duas, e são propostas já para curto prazo, de aumentar de 4 níveis de capacitação para 8, ou quando você atinge o 4º nível de capacitação, você vai ter uma progressão por capacitação contínua até o fim da sua carreira. Então, esse é sobre as capacitações, essa progressão. A de mérito, né, continua, dependendo da avaliação de desempenho, o que diminuiria mesmo é o tempo, que passa de 18 para 12 meses, e aumento do STEP. Um terceiro ponto é o incentivo à qualificação. Então, também seria uma proposta de curto prazo, porque todos os percentuais que nós recebemos hoje em educação formal, a sugestão é que, no mínimo, esses percentuais aumentem pelo menos 10%. Mas daí as propostas variam, desde que, quando você tem o doutorado, você ganha 5%, também que seja cortado a relação direta e indireta, porque hoje, se você faz um mestrado e tem relação direta com o cargo que você ocupa, com o seu ambiente de trabalho, você ganha X%. Se essa relação for indireta, ela é menor. Então, existem as propostas que caem a relação direta e indireta e que, no mínimo, esses percentuais aumentem em 10%. E daí, aqui tem umas outras duas propostas que eu acho importante, que seriam o ponto 4 e 5. Uma delas é o técnico substituto, que não é consensual, também não posso dizer que é para curto prazo, mas talvez para médio, que nós poderíamos nos pronunciar. Por quê? Hoje, para que os técnicos possam sair do seu local de trabalho, devido ao número reduzido que temos em alguns ambientes, é difícil você conseguir se afastar para o ensino formal, né, para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, ou mesmo especialização. Se você tem a figura do técnico substituto, ele estaria lá, então, para cumprir, né, no seu lugar, esse papel de estar no ambiente de trabalho, enquanto você está para afastamento e estudo. E é a contratação nos moldes da Lei 8.112, como já acontece também com o professor substituto, em casos de afastamento ou licença. Em alguns casos, você contrata esse técnico substituto. Não é uma terceirização, não é alguém que vai ficar no seu lugar, é terceirizado, não é nada disso. É sempre nos moldes como hoje já é feito com o professor substituto. Então, essa é uma proposta que nós teremos de ver o que a nossa base acha disso. E para explicar um incentivo, um plus a mais, além do incentivo à qualificação, que é do estudo formal, eu queria pedir para o Marcelo vir aqui e falar sobre o RSC, que está sendo bem discutido e que é necessário que ele explique aqui. Você pode ver? Só você completar o artigo 8 também, que é importante a gente entender lá. É importante para a nossa categoria, então só um detalhe. Então, o artigo 8. O RSC, ele não tem assim, não é RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências. A nossa carreira ainda não tem previsto de que a gente possa ter algum tipo de crescimento na carreira, ou um mecanismo de crescimento na carreira, a partir do que é o nosso fazer, a nossa experiência de trabalho e o nosso aprendizado e aperfeiçoamento pela própria experiência do trabalho. Então entra o quê? A gente faz editais, faz portarias, faz relatórios, licitações, enfim, o fazer do técnico administrativo em educação, ele é muito amplo. Dentro do hospital, há técnicos que são muito especializados, por exemplo, de trabalhar na imunologia há muitos anos, né? Então você tem muita coisa, muito fazer do nosso trabalho que não há reconhecimento. Então, assim como foi para os docentes, na época que os Cefetes entraram no sistema dos institutos, na lei dos institutos federais, né? E no caso aqui virou Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os docentes eles tiveram como ter uma ascensão à carreira dessa forma, né? E a proposta que vem sendo discutida na FASUBRA é de ver o RSC como mais um mecanismo
de crescimento na carreira e que ele esteja atrelado aos incentivos à qualificação, né? É isso. Então, como bem lembrou a Márcia, eu vou falar aqui sobre a alteração no artigo 8º da nossa lei, do PCCETAR, que já foi aprovado. Então, o projeto de lei 5.649 de 2019, ele hoje foi aprovado essa semana. A gente teve a péssima notícia do 0% que o governo vai nos conceder o ano que vem, e no mesmo dia eu, pelo menos, pude dormir em paz. Por quê? Porque nós, enquanto técnicos administrativos em educação, a formação é muito importante, e o reconhecimento que nós podemos e nós fazemos já pesquisa e extensão de qualidade dentro das instituições federais, ele é muito importante. Então, a FASUBRA defende a alteração do artigo 8º da lei, que deixa bem claro e explícito que nós, técnicos, fazemos e podemos coordenar e orientar pesquisa e extensão. E esse projeto de lei, então, ele começou na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado no Senado, e hoje, na quarta, quer dizer, hoje não, ontem, terça, né, ele foi também aprovado essas modificações que nós, técnicos, sugerimos no artigo 8º, deixando isso explícito, né, da nossa orientação e coordenação desses projetos, e ele já foi encaminhado para a sanção do Lula. Então, se o presidente assinar, a gente tem esse instrumento importantíssimo da mudança do artigo 8º para brigar nas reitorias que, por um acaso, tem algum problema em reconhecer a nossa competência nessa área, né? A UTF-PR não tem problema nenhum com isso, os nossos colegas lá não têm esse problema. Aqui na UFPR a gente ainda briga por isso. É complicado você mudar essa cultura de achar que nós somos B10, que não somos capazes. Então, na UFPR, ainda agora com a aprovação e a sanção pelo presidente, esse cenário vai mudar. E ainda mais na UNILA, que é a piorzinha das três, que não reconhece de jeito nenhum essa competência dos técnicos. Obrigada. A mesa pegou a mais alguém que quer falar sobre carreira, alguma manifestação? Bom, o que a mesa pegou são as reivindicações históricas que tem um consenso que a gente pode entrar. Então, são o STEP de 5%, o aumento dos níveis de capacitação de 4 para 8, o piso de 3 salários mínimos e a equiparação dos benefícios. Não, tá. E também, como a Elisa falou, diminuir deixa eu pegar aqui de 18 meses, diminuição do tempo da capacitação de 18 para 12 meses. Então, e o aumento dos percentuais, mas é que assim, eu posso ter entendido errado, só um entendimento, que isso seria a médio prazo, uma proposta de médio prazo. Nós estamos discutindo agora os consensos de curto prazo, que é o que a gente vai colocar como... Então, o de curto prazo, a diminuição do tempo de 18 para 12 meses, né? Para 12 meses, e a do médio prazo ficaria a mudança de nível de 5 para 3. Isso, não, mas a médio prazo. Essa discussão de reestruturação, de composição de todos os trabalhadores a longo prazo, da minha colocação. Não, só nós estamos então divergindo se é médio prazo ou longo prazo, né? Então isso a gente pode ainda colocar em votação alguma coisa, se é médio ou longo prazo, que é a diminuição a extinção do A e B e passará a ser C, D e E na carreira. Então isso seria a médio ou longo prazo. E a capacitação e o técnico substituto,
que é também a médio prazo uma discussão, que quando o técnico administrativo sai para mestrado, doutorado, e não o professor tem o professor substituto, e a gente vai pleitear agora o técnico administrativo substituto para que a gente possa sair para capacitação. E o outro é o RSC, também que serve de médio prazo, que é o reconhecimento de saberes e competência, que é uma lei antiga e que foi colocada por professores e que nunca foi, que sempre também teve o propósito de atender o técnico e nunca foi atendido o técnico administrativo. Então, também, na discussão aqui, está a discussão de médio prazo. E o aumento dos percentuais também é médio prazo, dos percentuais de especialização, mestrado e doutorado, que é o 27, e a graduação também. O aumento dos percentuais de graduação, especialização, mestrado e doutorado seria a médio prazo. Mas eu queria colocar só um adendo. Só um pouquinho, então. Só um pouquinho mais, só um pouquinho. Então, vamos colocar no microfone a Márcia. Então, assim, primeiro, a gente pode entrar em consenso que as reivindicações de história, estética, aumento dos níveis de capacitação, piso de 3 salários mínimos, equiparação dos benefícios e a diminuição do tempo de 18 para 12 dias de capacitação, isso é um consenso que nós podemos encaminhar para a FASUBRA de luta imediata, certo? Vamos votar, se todo mundo está de consenso, podemos votar, pessoal. Então, quem está de acordo? Pode. O Marcelo quer fazer uma fala sobre isso, uma questão. Não, eu acho que é importante a gente, porque tem bastante gente que está acompanhando, que está nos acompanhando, com relação ao seguinte: a estratégia principal que a gente discutiu no Congresso da FASUBRA e que a gente vem construindo é que as nossas perdas históricas elas vão ser discutidas no marco do quê? Da nossa própria carreira. Então, não pode ficar dúvida com relação a isso. Nós não estamos esquecendo que nós temos perdas históricas, mas nós sabemos que é melhor, mais duradouro e estratégico que a gente discuta isso no marco da própria reestruturação da carreira, tá? Porque o impacto vai vir dentro da própria carreira, né? Por isso que a Márcia falou aqui do piso histórico, tem toda uma discussão mais ampla do que isso, né? Que é mais estrutural, vamos dizer assim. Então, é só para que a gente tenha isso em mente, porque muitas pessoas mandaram mensagem no WhatsApp e tal, falando, e agora, o que vai acontecer? Que o governo diz que não tem orçamento, que vai dar só 1% para o serviço público no geral, para o ano que vem. Primeiro, isso ainda é uma discussão e nós temos que nos mobilizar para fortalecer a nossa luta dos técnicos, dos docentes e de todo o funcionalismo público. Nós temos que fortalecer a luta pelas nossas perdas. Porém, nós já temos um indicativo no dia 4 que nós vamos discutir a instalação da mesa de carreira, né? Dia 4 vai ser uma reunião, segunda-feira, onde nós vamos instalar a nossa discussão de carreira. E por que isso está acontecendo? Por que nós vamos ser a primeira do Executivo Federal que vai ter essa mesa instalada? É porque, dos servidores no geral, é porque vocês se recordam, a Márcia falou aqui também, que nós fizemos aquela campanha Brasil Participativo, onde nós ficamos em 3º lugar numa campanha do governo federal para saber quais seriam as políticas que o governo deveria priorizar no próximo período. E nós fizemos a campanha, o Sinditeste fez, vários outros sindicatos fizeram, e pedimos para todo mundo votar, e foi uma vitória. E essa vitória tem uma primeira sinalização, que é o quê? Segunda-feira, seremos a primeira carreira a sentar na mesa com o governo para instalar uma mesa de discussão da carreira. E também não esquecer o seguinte: nós não abrimos mão, o Congresso da FASUBRA já votou isso, não está nem em discussão, paridade entre ativos e os nossos aposentados. Tudo que vem para a discussão da carreira vai também para a aposentadoria.
Esse é um princípio que a Fazubra não abre mão, que nós também não abrimos mão. Bom, Márcia, também uma licença, 2 minutos. Não, é só uma correçãozinha mínima. Foi colocado pela mesa aumento em todos os... nós discutimos e defendemos, quero que saia aqui o consenso, aumento nos incentivos de qualificação, não para especialização, mestrado e doutorado, mas para todos os índices que fazem parte do incentivo à qualificação. Que daí nós temos a graduação, também o aperfeiçoamento, tudo que tiver aumento em todos os índices do incentivo à qualificação, não apenas para mestrado e doutorado, todos os índices. Mas essa é uma proposta de médio prazo, tá? Então fique bem claro. E assim, a fala do Marcelo foi perfeita, nós não estamos discutindo o aumento que foi irrisório proposto para o ano que vem, porque nós estamos no imediatismo da nossa carreira, que é o principal e vai ser discutido dia 4. Então a gente tem que mandar para a gente, para a Fazubra, o que é de consenso entre a gente que é. Então, eu vou repetir as reivindicações históricas e que estarão na luta, que é o STEP de 5%, e lembrando a todos que o STEP nosso é 3,9%, é um aumento de 1,1%, mas isso quase dobra a nossa tabela salarial. Então parece pouco, mas isso numa tabela salarial é muito expressivo. O STEP de 5%, aumento dos níveis de capacitação, piso de 3 salários mínimos, equiparação dos benefícios e diminuição de 18 para 12 meses para capacitação. E progressão por mérito. Capacitação e progressão por mérito. Todo mundo está esclarecido? Podemos votar se essa é uma proposta histórica de consenso e daí a gente pode passar com algumas divergências, né? Pois não, Evangelista? Não, é só para assim, se eu entendi, tá? Então tá bom, vamos lá. É só para ver se eu entendi. Então, essa pauta que você acabou de citar, Wilson, é o que a gente está dizendo para a Fazubra. Olha, na segunda-feira, dia 4, agora que abre a mesa, nós vamos discutir isso aqui. É isso? Ou seja, nós estamos indicando isso para discutir imediatamente, sem abrir mão da pauta mais antiga, histórica, que a Márcia fez referência, que a Elis fez referência, que é uma reestruturação. É isso? Ah, então, beleza. Este é curto prazo, que os nossos delegados também defenderão lá na plenária, que nós também vamos tirar os delegados daqui a pouco. Então, tudo claro, pessoal? Então, assim, nós não estamos abrindo mão de outras reivindicações que são de curto prazo e de médio prazo, de médio prazo. Então, porque de longo prazo eu acho que não vai ter nenhuma proposta de longo prazo, então terá de médio prazo. Então, vamos. Todo mundo, por favor, vote, está acordado essas reivindicações para discussão em plenário. Favoráveis, todos. Algum contrário? Abstenções? Bom, como ampla maioria, como a maioria não ampla, né? Como a maioria absoluta, foi favorável às reivindicações. Outra colocação ficou, as que a gente tem que, a curto prazo, médio prazo, porque a curto prazo é o imediato. É a mudança dos níveis de 5 para 3, fim dos níveis A e B, né? Capacitação e o técnico substituto, RSC e o aumento de percentuais das especializações, mestrado e doutorado. E a gratificação que desde a gratificação que seja que venha a gratificação que seja para ativos e aposentados, mas é uma discussão de médio prazo que entrará até o final do governo Lula. Alguma divergência, pessoal, para falar? Então, também podemos votar a de médio prazo, todo mundo de acordo?
está lutando bem por unanimidade, não tem algum contrário, nenhum, algum abstenção, também nenhum. Então, por maioria absoluta também, as nossas reivindicações de médio prazo. Reivindicações de longo prazo a gente não tem, né? Tudo é imediato na nossa carreira. Então, só o que a gente vai discutir imediatamente, hoje e o que nós vamos discutir amanhã. Bem claro isso, porque vai estar na discussão de carreira. Só que como o nosso salário é o pior do serviço público, a gente tem que fazer a escolha de Sofia, que a gente vai discutir primeiro. Ok? E, a Soraya quer fazer uma fala. Todos vamos limitar as falas a 2 minutos, se possível, tá ok? Eu queria saber se, por acaso, para quem está na ativa, a questão do auxílio alimentação, se vocês também estão na discussão, porque a gente ganha hoje 600, porque recentemente foi mudado, mas era 400, né? E a gente sabe que tem muita gente do Serviço Federal que ganha 1.000, 1.200 de vale alimentação. É possível fazer uma, digamos, isonomia no vale de alimentação, visando aqueles que ganham mais, principalmente a carreira do judiciário, né? E eu só queria saber se está nessa linha ou não também as discussões. Se a reivindicação histórica está a equiparação dos benefícios. Então, assim, não é bem de carreira, não é da nossa carreira, e essa equiparação de benefícios não é de carreira, mas uma reivindicação imediata que a gente está solicitando para as UBRA, a equiparação dos benefícios. A equiparação dos benefícios é que todo o serviço público federal tenha o mesmo benefício, judiciário, legislativo e executivo. Então, esta está nas nossas reivindicações imediatas também agora, apesar de não ser de carreira. Apesar de não ser de carreira, a gente tem sido, acho que, o primeiro ponto de pauta. Mais alguma fala, alguma coisa, alguma pergunta, algum esclarecimento? Bom, pela nossa presença, nós vamos passar ao segundo ponto de pauta, que é a retirada de delegado. Pelo nosso lista de presença, nós podemos retirar 2 delegados. Então, 2 delegados que possam se dirigir para a nossa plenária, que será toda a reivindicação, vai ter o mês de setembro de negociação, e a plenária que vai decidir tudo, as apresentações de proposta do governo, se tomara que sejam boas propostas, vamos colocar isso bem claro, porque a de aumento salarial foi muito boa. Então, assim, nós podemos retirar delegados. Vamos abrir agora a chapa, se alguém tem uma chapa escrita, que já estava escrita aqui, que é a Eliana, Soraya, Cida, Luiz, o Marcelo, o Felipe, o Carneiro, a Elis, a Márcia, o Ivandir, Max, Mari, Márcia e o Messias. Tem tudo na chapa. Mas vamos lá. Então, Pois não, Carneiro? Tá. Pois não? Pode falar no microfone, por favor? Desculpa, qual é o seu nome? Guilherme. O nome para tirar 2 delegados. Essa é a chapa, que a chapa depois tirará 2 delegados que irão para fazer. Tá ok? Então, o seu nome está também. Pode. É que, assim, na realidade, a gente sempre, a proposta nossa, Guilherme, é retirar uma chapa, e essa chapa não sei. Tá, então, é que o Guilherme ficou sozinho numa chapa, daí Se o Joaquim quiser participar, estamos abertos, né? Sim, Claro. então, Mas eu vou alguma fala, eu achar melhor abrir uma fala para as pessoas, uma de um grupo e outra de outro grupo, apesar que só o Guilherme está. Eu acho que é lógico que o Guilherme vem defender o porquê Guilherme, e o outro de um do grupo que veio a fala de uns 2 minutos aqui, tá bom, pessoal?
pessoal, para definir. Sim, depois a gente define, pessoal. Vamos, Guilherme, pode vir falar aqui, pessoal. Bom dia, acredito que a maioria talvez não me conheça. Meu nome é Guilherme, eu trabalho na UFPR aqui no campus Curitiba, né? Tive pessoal na gestão aí na última gestão, enfim. Acho importante ter uma segunda chapa, enfim, para a gente levar para a plenária da FASUBRA talvez uma maior pluralidade de opiniões, né? Para trabalhar essa democracia que o sindicato prega tanto. Por isso que eu me candidato, né? Para não ter uma chapa só representando a direção, enfim, acredito que a gente não tem grandes divergências nem nada, mas acho importante a gente apresentar mais diversidade, mais variedade, enfim. E por isso eu me coloco à disposição para estar participando desse momento da plenária aí da FASUBRA. Obrigado, pessoal. Por favor, um outro membro da chapa, Marcelo, 2 minutos. Então, a gente está indo para uma discussão da plenária específica de carreira, né? E assim, dentro do que foi o congresso da FASUBRA, a gente teve, digamos assim, diferentes teses. Diferentes teses significa que você tem diferentes percepções. Apesar de ser um debate da carreira, eu acho que também a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma compreensão a respeito da própria percepção de qual é a conjuntura, certo? E a conjuntura, a leitura da conjuntura, ela vai determinar muito como é que nós vamos encaminhar as nossas táticas, estratégias, para a gente ter êxito no final, né? Então, é meramente por isso. Existem percepções diferentes de conjuntura em relação a como lidar com o governo, qual o contexto que a gente tem no país, né? E eu acredito que isso também conta em como que nós vamos conseguir, de fato, ter uma leitura correta, uma percepção correta, para poder ter êxito no final dessas negociações. Por isso. Bom, pessoal, concluindo assim, então tem 2 chapas, então assim, pode isso ou não, chapa 1 e chapa 2. Então, chapa 1 ficará todos aqueles nomes sobre Eliane, Soraya, Cida, Luísa e assim vai, e a chapa 2 terá o Guilherme. É isso, Guilherme. Então, assim, pessoal, em regime de votação, por favor, quem vota na chapa 1, por favor, levante ao papelzinho de votação. Tá ok? Por favor, quem vota na chapa 2 do Guilherme, por favor, levante. Por maioria, a chapa 1 foi a vencedora e, como diz o nosso, desculpe, Guilherme, você não atingiu o percentual mínimo para que a gente possa enviar também como delegado. Seria um prazer sempre. É 20%. Dos presentes. Então, assim, a gente, né, sempre uma nova liderança é muito, ou alguém que queira participar, é muito importante de carreira, e agora esperamos que na próxima oportunidade você possa ir com certeza. Tá ok, pessoal? Como encerrou a votação, a vencedora foi a chapa 1, a chapa 1 se reúne e indica para o sindicato os 2 nomes que irão viajar. Tá ok? Irão representar o sindicato. Tá ok? Mais alguma informação, alguma coisa, alguma fala aqui de algum? Oi, Guilherme. Pois não, pode descer, Guilherme. Talvez uma solicitação para a mesa, para a direção, para a gente começar a assembleias para retirar de delegados de base, né? Na última gestão que a gente teve um período de pandemia, enfim, acompanhei a Elisa, a Melissa nesse processo, cara, foi terrível. Enfim, aproveitar aí antes que todo mundo entre em PGD, né, para a gente conseguir tirar delegados de base, né? O nosso é um campo muito grande, se não me engano, são 25 campos no estado inteiro, né? Para a gente dar conta de tudo isso, a gestão do sindicato tinha que ter umas 150 pessoas, né? Então, a gente começar esse trabalho de tirar delegados de base, enfim, eu acho que é bastante importante ainda para a gente estruturar melhor o nosso trabalho sindical, para ter representantes em todos os lugares. É quase impossível a gente atender todas as nossas demandas, conseguir mandar gente, né? A nossa quantidade
que pessoas afastadas pelo sindicato são muito pequenas, e assim, numa conta bem grosseira, se as pessoas afastadas visitassem mais ou menos um campus por dia, a cada 2 meses eles passavam nos campos, né? Então, enfim, eu estou em Curitiba e às vezes a presença é difícil, a gente acaba não tendo uma coisa de referência no campus, sendo, talvez não tenha ninguém da gestão que esteja no campus que a gente está. Eu acho que é um ponto bastante importante, assim, sensível, principalmente para a base do sindicato, né, no momento que a gente está. Guilherme, muito bem lembrado, e assim, nós, a direção do sindicato, fizemos uma plenária nossa de planejamento de trabalho, que foi no final de semana passado. E a partir disso já ficou definido que a prioridade nossa são os delegados de base. Já tem calendário? Nós estamos definindo agora o calendário essa semana, por causa do feriado, nós vamos começar provavelmente depois do feriado. Então, o primeiro campus que está marcado já para a gente fazer é o TFPR ali de Curitiba. Depois os campos de Curitiba e viagens para o interior. Então, já está marcado o dia ainda, mas da UTFPR centro será será o primeiro campus que será depois do feriado agora. Se nós não conseguimos antes do feriado marcar um local ali para fazer a retirada do lugar do trabalho. Mais alguma fala? Um encaminhamento. É só para deixar claro que eu acho que é um encaminhamento racional, todo mundo vai ter acordo aqui, é que tão logo seja esse calendário estabelecido, a gente vai estar dando o máximo possível de publicidade, vamos colocar na página, informar nos grupos do WhatsApp e assim por diante, né? E a opção da direção da diretoria do Sinditeste foi de também a gente ter alguma coisa mais substancial da carreira para a gente poder levar para as pessoas também. Então a gente acha que a partir do dia 15 a gente já tenha as primeiras negociações com o governo e poder, além de retirar o delegado de base, dar informações nos diversos campos da universidade sobre a carreira. Tá ok? Mais alguma fala, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado a quem está pela internet assistindo, e a gente está à disposição do sindicato para qualquer dúvida. Tá ok? Obrigado.